Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Turminha? E aí, o que tem feito? Professora Vavilma aqui, mais uma vezinha com vocês. E hoje com a nossa aulinha de História. E aí, pessoal, o que é que tem feito? Já responderam a atividade? Já enviaram? Se tem atividade antiga, podem enviar também para o professor. Não se preocupe. Tem da outra semana, mas não deixe de estar praticando não, certo? Podem enviar. Não tem problema, entre lá no particular do professor, do tutor, e comunique a ele, fale, pergunte se tem alguma dúvida. Certo, pessoal? Vão lá também no portal, como eu sempre venho dizendo, tem muito material. Estou sempre lembrando aqui a vocês, muito material legal, muita videoaula lá do assunto, de outro assunto que pode ser também do interesse de vocês, né? Nunca é tarde para se aprender mais. Então, vão lá. Então, observe, o estudo em casa está bem minha, dê o likezinho e o aprendizado nunca para, certo, galera? Sempre é bom estar em movimento. E hoje o nosso tema, né, continuando, tem lá no material de vocês, é pelo livro, quem tem um livro acompanhe, Doenças e Epidemias na Cidade, as epidemias, doenças daquela época, está na página 184. Preparei o material aqui para vocês, vou compartilhar agora. Nosso papel de parede, educação, jovens e adultos. E agora o tema sobre essas doenças, né, que ocorreu neste período. A doença, né, a pandemia mais falada que houve naquela época foi a chamada peste negra. É o que vamos falar um pouquinho sobre ela. Essa doença, essa epidemia que foi causada, que hoje estamos passando por uma, né, mas naquela época também teve essa. A história da peste negra, na Idade Média, ou chamada, conhecida também como peste bubônica, causa sintomas, transmissões pela pulga, condições de higiene na Idade Média, as mortes, revolta camponesas na Idade Média. Aqui abaixo é uma pintura, né, de uma pessoa com a doença, pintura de uma vítima da peste negra na Idade Média. Meados do século XIV foi uma época marcada por muita dor, sofrimento e mortes na Europa. A peste bubônica, que foi apelidada pelo povo de peste negra, matou cerca de um terço da população europeia. A doença mortal não escolhia vítimas. Reis, príncipes, senhores feudais, artesãos, servos, padres, entre outros, foram pegos pela peste. Então, veja aí, né, que também essa que estamos passando, né, esse Covid, também está assolando todo mundo. Não todos somos vítimas. A peste espalha a morte pela Europa. Nos porões dos navios de comércio que vinham do Oriente entre os anos de 1346 e 1352, chegavam milhares de ratos. Estes roedores encontraram nas cidades europeias um ambiente favorável, pois estas possuíam condições precárias de higiene. O esgoto corria a céu aberto e o lixo acumulava-se nas ruas rapidamente. A população de ratos aumentou significativamente. Olha o que é a causa da doença. Estes ratos estavam contaminados com a bactéria Pasteurella, sendo renomeada mais tarde a Yersinia yeast, e as pulgas destes roedores transmitiam a bactéria aos homens através da picada.
Os ratos também morriam da doença, e quando isto acontecia, as pulgas passavam rapidamente para os seres humanos para obterem seu alimento, o sangue. E aqui abaixo é a foto da pulga, como ela também ficava, como que as manchas negras dentro dela. As causas. A peste é uma doença causada pela bactéria Yersinia. Pode ocorrer de forma natural ou devido à utilização de armas biológicas. A transmissão ocorre mais frequente pela picada de pulgas que morderam roedores infectados, mas também se pode efetuar por contato direto com o animal infectado ou através de partículas no ar respirando. A coisa estava feia nessa época. É por isso que muitos dos médicos que a gente vê a cena nos livros tinha aquele, parecendo aquelas máscaras, um bico de pato, de tucano, por causa disso, né? Que transmitia. E o bico dele, por causa do odor, do fedor do corpo das pessoas, das feridas, eles não tinham como passar medicamento dessa maneira. Então, no final do bico, tinha tipo assim, uns paninhos guardanapo com aroma, com cheirinho. Eles colocavam para não sentir, não inalar aquele odor quando iam visitar um paciente que estava com essa doença. Após adquirir a doença, a pessoa começava a apresentar vários sintomas. Primeiro, apareciam nas axilas, virilhas e pescoço vários bulbos ou bolhas de pus e sangue. Em seguida, vinham os vômitos e a febre alta. Era questão de dias para os doentes morrerem, pois não havia cura para a doença e a medicina era pouco desenvolvida. Vale lembrar que, para piorar a situação, a Igreja Católica opunha-se ao desenvolvimento científico e farmacológico. Os poucos que tentavam desenvolver remédio eram perseguidos e condenados à morte, acusados de bruxaria. A doença foi identificada e estudada séculos depois desta epidemia. Viu como era antigamente? Nem o remédio se tinha e nem deixavam quem tinha, né, a ciência para desenvolver. E quem tentava desenvolver ainda era castigado. Aqui é uma foto, né? Representação do indivíduo já com a peste na época. Essa foto aqui acima. Isso naquela época. E nos dias de hoje é assim. Uma foto atual aqui, como está a mão deste homem, fazendo o tratamento, né? Com aquelas mangueiras tudo. As pontas dos dedos toda preta mesmo, feridas. Uma curiosidade, relatos da época mostram que a doença foi tão grave e fez tantas vítimas que faltavam caixões e espaços no cemitério para enterrar os mortos. Os mais pobres eram enterrados em valas comuns, apenas enrolados em pano. O preconceito com a doença era tão grande que os doentes eram muitas vezes abandonados pela própria família nas florestas ou em locais afastados. A doença foi sendo controlada no final do século XIV com a adoção de medidas higiênicas nas cidades medievais. Bem parecido com o que ocorreu, né, lá nas grandes cidades de São Paulo, no Rio, que cavaram aquelas valas para as vítimas do Covid. E ninguém, nem os familiares, podiam nem enterrar direito, nem ver mais. Né? Foram tudo enterrado naquele buracão, aquelas valas que colocaram. Né? Com a morte de boa parte dos servos, muitos senhores feudais aumentaram as obrigações, fazendo os camponeses trabalharem e pagarem impostos pelos que haviam morrido.
como a exploração sobre os servos já era exagerada em muitos feudos, ocorreram revoltas camponesas e estes chegaram a invadir e saquear castelos, assassinando os senhores feudais e outros nobres. Os senhores feudais que conseguiram sobreviver não ficaram inerentes ao movimento de revolta. Organizaram exércitos fortes e combateram com violência as revoltas. Porém, em muitas regiões da Europa, os camponeses obtiveram conquistas importantes, conseguindo diminuir as obrigações sérvias. E o que aconteceu, né? Tudo lá aconteceu essa revolta. E por causa, né, de falta de mão de obra, e quem ficou tinha que fazer o dobro dos outros que não estavam mais ali para pagar os seus impostos, mesmo depois de morto. E agora o nosso desafio. Imagine se uma epidemia de peste negra atingisse o Brasil nos dias de hoje. O que a população poderia fazer para combater rapidamente esta doença e evitar a mortalidade que houve na Europa no século XIV? Dê a sua opinião aí, o que é que você acha que o Brasil tinha que fazer rapidamente, né, para evitar esse tipo de doença? Passamos, né, estamos passando ainda por uma bem parecida, né? Mas cada uma é diferente da outra. Mas com relação ao que vimos aí nesse slide, nessa aula, o que é que você diria que era possível fazer para evitar, né, essa doença? Respondam e enviem ao professor. A mensagem da semana, o link da atividade. Estudar é a ação de tentar aprender algo que não se sabe ou que se deseja saber mais. Minha mensagem da semana é essa, com o tema aí estudar. Então, é uma ação. Então, sempre desejo, sempre aprender mais. Certo, galera? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.